Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo à nossa segunda videoaula sobre Brasil colonial. A nossa primeira aula, na semana passada, a gente falou um pouco sobre o contexto histórico da formação de Portugal. Desde já, a gente já vai começar a falar hoje sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Mas antes, a gente vai fazer também uma retrospectiva entre 1400 a 1500, que é o período onde o governo português ou a coroa portuguesa começa em busca de novos territórios. Isso se dá porque, devido à Revolução de Aves, como nós vimos na semana passada, que foi o momento onde a duquesa Beatriz, filha de Dom Fernando I, ela perde o cargo de sucessão de seu pai para o seu tio Dom João. E acontece ali uma revolução, chamada Revolução de Aves, devido ao seu tio ser mestre de aves. E essa revolução trouxe a Portugal um momento econômico muito complicado. E o reino português, daí por diante, ele tentou buscar novas maneiras para resolver, tentar solucionar a questão econômica ali daquele território. Bom, Portugal, ele tinha uma boa posição marítima em questão a muitos outros territórios do continente europeu. Portugal, ele ficava no meio entre a Europa e ao outro lado ficava a África. Então, Portugal, ele tinha uma posição privilegiada. E o reino português aproveitou essa posição privilegiada que Portugal possuía para investir na questão da navegação marítima. É tanto que Portugal, a gente tem ela como o pai da navegação, e uma das escolas de navegações, que é a escola de Sagres, que a gente considera ela como a escola da navegação, apesar de não se existir um ponto importante, ou seja, um ponto físico da existência dela, mas se houve um grande incentivo naquela região de Sagres para a navegação marítima, para a ciência da navegação. Então a gente diz que aquela escola foi a partir do incentivo do reino português, a partir do filho de Dom João, o infante Dom Henrique. Quando a gente fala de infante, pessoal, a gente fala a questão de que Dom Henrique, ele era filho de Dom João, porém ele era um infante, não era porque ele participava de infantaria. Alguém pode até fazer uma conjunção, mas infante é o termo que a gente utiliza para se referir ao filho de um rei a sua ligação ao trono está longe, ou seja, ele não é nem o filho mais velho, nem o segundo mais velho, ou seja, ele não tem uma ligação direta com o trono, então ele acaba sendo um infante. E Dom Henrique, ele foi um dos que mais incentivou a questão da expansão marítima ali em Portugal, e também foi fundador da Escola de Sagres, que é a escola da navegação. Bom, um local que Portugal, eles iam chegando, eles iam ali se adaptando aos locais que eles chegavam. Um exemplo que a gente tem, como eu estou falando, do período de 1400 a 1500, ainda o Brasil não é descoberto, mas Portugal fez diversas descobertas. Entre essas descobertas, a gente tem a Ilha das Madeiras. E conforme eles iam descobrindo esses novos territórios, eles iam se adaptando às questões daquele lugar. Ou seja, se o novo local que ele conseguir localizar, eles puder fazer ou pôde fazer um acordo de paz com as pessoas daquele território, eles iam fazer um acordo de paz. Se dessem para ele colonizar, eles iam colonizar aquele território. E se dessem para ele fazer negócios de compra e venda com aquele território, eles iriam fazer.
Então a gente vê que Portugal, ele quando chegava em um território que já era povoado, ele tentava se adaptar o máximo possível dentro daquele local. Quando Portugal chegou aqui ao Brasil, o que hoje nós conhecemos aqui nesse território, ele encontra diversas tribos de índios. Ao todo a gente localiza que são 4, as 4 maiores, que já já a gente vai falar quais são. Então, eles se deparam com um território muito bonito, e na visão dos portugueses, não só dos portugueses, como também dos europeus, era considerado um paraíso, porque os portugueses, o povo europeu daquela época, tinha uma visão muito centralizada na questão divina, principalmente porque eles já tinham, como a gente vê, eles saem da Idade Média, que é muita questão relacionada a Deus, à Igreja Católica. Então, eles tinham um entendimento de que na Terra poderia ter o paraíso, ou o paraíso do Gênesis era aqui na Terra. Então, o que é que eles fazem? Eles também começavam a buscar. E quando eles chegam aqui no Brasil, o Brasil de primeira mão era uma ilha tropical, muito bonita. Eles se deparam com o local e começam a imaginar que eles tinham chegado ao paraíso. E eles chegam aqui, se deparam aqui com os nativos brasileiros. A gente chama de índios, mas um nome certo e bonito para a gente se falar é nativos brasileiros. Porque eles são nativos. Índios é porque eles estavam em direção à Índia. Bom, quando eles chegam aqui em 1500, a gente começa o que nós chamamos de período pré-colonial. Entre 1500 e 1530. Por que período pré-colonial? Nesse período, os portugueses eles não pensavam em colonizar o Brasil. Eles não tinham ainda o desejo de transformar o Brasil em uma colônia de Portugal. E o que é que eles faziam aqui na terra do Brasil? Eles começaram aqui a utilizar principalmente os nativos brasileiros com a mão de obra dele, a troca do famoso escambo, que é uma troca de favores sem um pagamento financeiro, ou seja, um pagamento em dinheiro. Então era muito utilizado o escambo naquela época. E qual era o principal meio deles, que eles mais desejavam aqui da terra do Brasil? Eles desejavam muito o que nós chamamos de Ibiparipitanga, que é o famoso pau-brasil. Então, eles vinham e faziam esse escambo com os nativos, ou seja, uma troca de serviço, onde os nativos eles iam lá e ofereciam o seu serviço na troca entre o pau-brasil por o que nós chamamos aqui de quinquilharias, ou seja, eles ofereciam a mão de obra para derrubar o pau-brasil, para que os portugueses pudessem levar para Portugal. E, em troca, eles davam aos portugueses espelhos, pentes, roupas, coisas que não tinham valor financeiro, coisas que a gente nomeia como quinquilharias. Bom, pessoal, foi a partir de 1530 que, de fato, a colonização começa aqui no Brasil. Por quê? O que acontece aqui no Brasil é que, ou no mundo, a partir de 1530, viu-se que a terra brasileira poderia ser um local onde se poderia haver um investimento maior. E aí é quando o rei de Portugal, Dom João, ele envia Martim de Afonso de Souza para vir às terras do Brasil e fazer a divisão de terras. Ou seja, ele começa a investir aqui nas terras brasileiras na divisão de terra. O primeiro passo a se fazer aqui é que Martim Afonso de Souza, ele chega até as terras do Brasil com o objetivo de expulsar os piratas
e também o que a gente vai chamando de cosários. O que é cosários ou corsários? Cosários, eles eram o que a gente chama de piratas que tinham uma nacionalidade. Ou seja, eles prestavam serviço a outros reinos. Um exemplo aqui, o reino de Castela tinha os corsários e ele autorizava para que esses cosários ficassem no mar, e eles iam até o litoral de outros territórios e eles saqueavam e levavam o saque para o seu território de origem. Então, Martim de Afonso, ele vem e ele começa a expulsar os corsários, os piratas, e em 1534 ele faz a divisão do Brasil com as chamadas capitanias hereditárias. Bom, as capitanias hereditárias foi uma divisão política e administrativa utilizada pela corte, onde um pedaço de terra foi destinado a um donatário. E esse donatário, ele tinha a função de investir. Porém, só quem poderia ser donatário ou capitão donatário, como a gente fala, pessoas do alto escalão, ou seja, pessoas que compõem a burguesia, pessoas que tinham a linhagem real, o sangue real. Então essas pessoas, elas tinham ali o direito de, se quisessem, pegar uma parte ou um pedaço de território para vir ser capitão donatário. E o que era necessário? Necessário era que o capitão donatário ele investisse naquele território recursos financeiros para que esse território pudesse automaticamente vir a crescer. Bom, pessoal, de início, esses capitão donatário que receberam os territórios, e o território foi dividido em 15 capitanias hereditárias. Aqui, o mapa do Brasil não era o Brasil que nós temos hoje, era apenas uma região. E a gente vê aqui as capitanias que foram divididas. Em primeira parte, a gente tem a capitania do Maranhão, que foi dividida em 1 e 2. Temos a capitania do Ceará, a do Piauí, a do Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente I, Santo Amaro e São Vicente II. Foram divididas essas 15 capitanias hereditárias. Porém, dessas 15 capitanias hereditárias, apenas 2 conseguiram um grande e um real desenvolvimento, que foram as capitanias de Pernambuco, como aqui vocês estão vendo, e as capitanias de São Vicente. E por que essas 2 capitanias tiveram grande sucesso? Porque a capitania de Pernambuco, através do seu donatário Duarte Coelho, e também a capitania de São Vicente, elas começaram a investir na produção de cana-de-açúcar. E o que era que acontecia? Essas capitanias, dentro dela, eram divididas em uns pequenos territórios chamados Seis-Marias, que eram entregues a pessoas que tinham como principal objetivo ser cristã e ter recurso financeiro para poder investir nesses territórios para a criação de engenhos, para o investimento em recursos financeiros. Entre esses recursos financeiros, aqui a gente pode ter a plantação da cana-de-açúcar, que foi um dos produtos muito utilizado aqui, é tanto que até em Pernambuco hoje ainda existem muitos engenhos, engenhos que foram desativados, engenhos que continuam em atividades de cana-de-açúcar que ainda continuam sua produção. Então, o plantio de cana-de-açúcar foi um ponto principal. E Pernambuco prosperou também porque Duarte Coelho, ele vai até Portugal
e começa a fazer acordos comerciais com os burgueses daquela época, com os comerciantes, para vender o seu material, a cana-de-açúcar. Também ele cria uma estratégia. Os produtos que eram, ou que eles utilizavam aqui na capitania de Pernambuco, o que é que Duarte Coelho faz? Os produtos essenciais, ele começa também a plantar aqui, para que a capitania de Pernambuco não precisasse comprar em outra capitania ou até em Portugal, ou seja, fazendo com que a capitania prosperasse cada vez mais. Um ponto também que Pernambuco não só investiu na questão de cana-de-açúcar, mas tabaco, algodão e muitas outras coisas. Bom, pessoal, como eu falei, as capitanias, apenas duas conseguiram prosperar, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente, ou melhor, a capitania de Pernambuco, prosperou por conta dos acordos de Duarte Coelho. E as outras demais capitanias não tiveram a mesma sorte que essas duas. E desses capitões donatários, um que mais sofreu foi o Francisco Pereira Couto, ou Coutinho, da capitania da Bahia de Todos os Santos. Mas por que ele sofreu? Você se lembra que a gente acabou de falar que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, encontraram aqui os nativos, e nem todos os nativos aceitaram a presença dos portugueses aqui. Entre eles, a gente tinha os tupinambás. E os tupinambás acabou pegando Francisco Coutinho, ou Francisco Pereira Coutinho, e ele foi devorado. Isso mesmo que você ouviu. Aconteceu uma festa antropofágica com Francisco Couto. E ele acaba sendo comido pelos tupinambás, ou seja, ele vira comida. E com isso, a capitania de Pernambuco, ou melhor, a capitania da Bahia, onde a gente está falando aqui agora, ela começa a ter esse desafio em constante confronto com os tupinambás, com outras tribos de índios que não aceitavam a presença deles aqui no território. E o que é que acontece? O capitão Luís de Góis envia um pedido de socorro à realeza de Portugal, naquele momento, e pede socorro para tentar ver um meio de solução. E o que é que acontece? Acontece que em 1549, ou seja, em 1548, com o abandono da capitania da Bahia por conta dos ataques, é enviado de Portugal para cá para ser feito no território da capitania da Bahia uma sede do governo geral. Então, quem vem para essa capitania é o então chamado capitão Tomé de Souza. E ele chega aqui em 1549. Ao chegar aqui no Brasil, Tomé ele ergueu a vila chamada São Salvador, aqui na Bahia. E a Bahia passou daí então a ser ser a sede do governo colonial do Brasil. Outra coisa que a gente pode citar aqui é que existia bastante conflitos indígenas. Isso porque os indígenas, eles não tinham muito eles não queriam muito que os portugueses se instalassem aqui, os nativos. E agora a gente vai falar de dados. Segundo alguns historiadores, estima-se que em 1500, quando o primeiro navio português adentra as margens brasileiras,
ou as margens da terra que futuramente ia vencer o Brasil, estima-se, preste atenção nesses números, que existia 2 milhões de índios, ou mais de 2 milhões de índios. Atualmente no Brasil, você veja, 2 milhões de índios. Se eu tenho uma população com 2 milhões de índios, automaticamente, o que é que eu tenho que fazer? O que é que ela tende a crescer. Toda a população tende a crescer. Nenhuma população, por exemplo, ela começa em 1 para ir para 0. Então, ela tende a crescer. Mas, aqui na colonização do Brasil, até o período atual, a gente vê que aconteceram massacres de índios. Massacre dos nativos brasileiros. Eles foram massacrados. E o que é que acontece? De 2 milhões de índios, quando chegaram aqui às terras do Brasil, atualmente, hoje, a gente tem aproximadamente 200 mil índios, ou 200 mil nativos brasileiros. Veja a diferença que a gente chegou. São 2 milhões. Eu não estou falando de 100 mil, eu estou falando de 2 milhões de índios. Ou seja, hoje a gente tem 10% dos índios que chegaram aqui quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. E a gente, como eu falei, a gente agora vai falar um pouco sobre a divisão das tribos. A gente tinha 4 núcleos de origens principais, que eram os tupis, que a gente chama tupis guaranis. Deixa eu botar aqui, os tupis. Eles estavam ali. A gente tem também os géis. E temos os caraíbas. E os aruanques. Essas são as 4 principais tribos de índios que existiam aqui no Brasil. Tinha também tupinambás, tinham outras e outras origens, como a gente viu os tupinambás aqui na Baía de Todos os Santos, mas essas aqui eram as 4 principais tribos de índios que existiam aqui no Brasil. E como era feito a questão da divisão dos índios? Os tupis, eles ficavam estabelecidos nas costas do continente brasileiro, ou seja, aqui da colônia. Ficava centralizado mais nessa área costeira. Já os géis ocupavam a parte do que hoje nós conhecemos como Planalto Central. Vamos botar aqui esse território aqui, o meio do Brasil. Então, esse território aqui do meio era onde ficava os géis. Já os caraíbas e os aruanques, eles também, os tupis, uma parte dos tupis, eles eram mais encontrados na parte da bacia amazônica, ou seja, mais para o lado de cá, longe das capitanias hereditárias. Mas mesmo assim, eles não fugiram dos massacres que os índios sofreram. Ok, pessoal? Então essa era a divisão das tribos indígenas aqui no Brasil. Vamos agora falar sobre o sistema adotado aqui no Brasil, que foi, ou não só no Brasil, mas em toda a Europa, que foi o chamado mercantilismo. A gente sabe que nesse período, a gente está saindo de um período chamado período do feudalismo, e a gente está entrando em um período chamado mercantilismo. E o mercantilismo é uma prática da política econômica adotado pelos regimes das estruturas monárquicas
E ela tinha a função ali de mudar completamente qual era a teoria dos mercantilistas. Eles afirmavam que a melhor maneira de se adquirir riqueza e poder era através da expansão territorial e da busca incansável por metais preciosos. Ou seja, eles procuravam ouro, eles iam atrás de prata, de bronze, e eles tinham essa política de estoque. Ou seja, quanto mais o reino estocava metais preciosos, coisas valorosas, mais rico ele era em questão aos outros. Então, esse modelo mercantilista foi utilizado durante todo esse período. E o que foi que isso impactou aqui no nosso território? Esse sistema impactou porque uma das coisas que foi muito utilizada foi o que a gente chama de protecionismo. E o que é o protecionismo? Eram os reis que eles geravam taxas de alfândegas, ou seja, se um produto viesse de outro lugar que não fosse da metrópole, que é Portugal, ele tinha um valor maior. E isso fazia com que apenas os povos das capitanias hereditárias pudessem comprar na metrópole. Qualquer produto era sido comprado em Portugal. Produtos que vinham de outros lugares tinham uma taxação maior. Outra coisa também era que eles tinham essa limitação porque eles não queriam que o metal precioso, o ouro, o dinheiro, assim, vamos reformular para ficar mais rápido, o dinheiro que era utilizado naquela época, eles não queriam que fosse para outros territórios. O dinheiro tinha que permanecer em Portugal. O dinheiro tinha que ficar na corte. O metal tinha que ficar na corte. Então, eles usavam essa prática do protecionismo nessa intenção de que os comerciantes não pudessem utilizar assim compras em outros locais. Ok, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Eu também faço lembrar que o sistema mercantilista, para quem vai fazer prova, ele durou de 1500 até 1750. Esse foi o período que o sistema mercantilista durou no mundo. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda videoaula. Na próxima videoaula a gente vai trazer um pouco, vamos se aprofundar mais nessa questão do mercantilismo. Hoje a gente falou sobre a chegada dos portugueses no Brasil, a questão da divisão das capitanias hereditárias, e a gente vai aí na próxima aula focar na questão econômica. Como eu hoje passei por cima, um dos pontos econômicos era a cana-de-açúcar, mas na próxima videoaula a gente vai se aprofundar. E também, como a próxima videoaula vai ser mais rápida, porque a gente vai falar só do sistema econômico daqui da colônia brasileira e com Portugal, a gente vai também trazer algumas perguntas que caem em provas para que vocês possam observar e ver como é que vocês podem acompanhar esse sistema aqui de Brasil colonial em uma prova. Se você gostou dessa videoaula, deixa o seu like aí, compartilha para outras pessoas que vão fazer Enem, vão fazer prova de concurso, para que eles também fiquem à parte. Se inscreve aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.